Bom dia, Caleb. Então, Beleza? Tudo bem? boa, graças a Deus. Tá bom. Esperar aí uns até 8h15 aí para ver se entra mais alguém. A gente já começa a fazer um resumo aí desse semestre aqui, um resumo também da nossa prova, né? Que vocês já fizeram a de proficiência, que valia 2.000 pontos e outros 2.000 pontos vêm daqui, tá bom? Vamos esperar um pouquinho aí, umas 8h15 a gente inicia, Beleza, senhor. tá bom? Aí eu dou um toque aí para você. Demorou.
Bora lá, Caleb? Bora. Bora lá, vou. Bom dia. Paulo está aqui do lado aqui. Compartilhar minha tela aí, você dá uma olhada. Apareceu aí, Caleb? Apareceu. Então vamos lá. Tanto assim, a natação, o primordial, né, para nós é sempre a adaptação meio líquido. Ela aparece no primeiro bimestre, aparece também no segundo. Então, quer dizer, ela aparece lá na unidade 1 e 2, né? E também aparece aqui na unidade 3 e 4. Então, falando um pouco, voltando um pouco de adaptação, né? Tipo assim, o que é adaptação? Levar o nosso aluno, né? A reconhecimento ali da piscina, do meio líquido ali, né? Dentro de uma adaptação que melhore o quê? A autoestima dele, né? Ele consiga fazer aquela com segurança e autonomia dele. Ele tem que ter autonomia, né? Quando está fazendo a adaptação, para depois partir para os outros lados. Então, quiser, eu falo assim que a adaptação é o que a gente vai propor, né? Até o nosso aluno nosso conseguir ter essa anatomia. O que é essa a autonomia, desculpa, em relação ao nado? Ele está ali, conseguir fazer as respirações, né? Já fazer uma propulsão de decúbito ventral, né? Como se fosse um nado crawl, já também de uma propulsão ali de bater perna ali em decúbito dorsal, e mesmo que ele vire ali, né, aconteça algum tipo de movimento ou algum aluno que passe ali do lado dele, né, e essa água venha bater no rosto dele ali, ele não tem esse desconforto, né, porque ele já está adaptado ao meio líquido, né? Então ele tem que ter o quê? Uma autonomia. Então, ele tendo essa autonomia, né, dentro do meio líquido ali, através da adaptação ao meio líquido, o que acontece? Aí fica muito mais fácil a gente explicar os nados, né? O crawl, costa, borboleta e o peito aí para esse aluno. Então, eu falo assim também que a adaptação ao meio líquido, a gente sempre vai estar fazendo uma anamnese ali, né? Para ver se ele já pode tá introduzindo, né? Esse aluno nos nados ali. Então, no segundo trata disso, na adaptada, eu já estou adiantando aqui. Aí a gente temos o nado costa, o nado peito e o nado borboleta, aí gente na unidade 3 mesmo, né, propriamente dita. Aí que acontece? O nado costa a gente sabe que é aquele nado diferenciado, porque é o único nado que nós nadamos aí com o rosto fora da água, né? A respiração também continua sempre sendo boca e nariz, né? Porque o que acontece? Eu pego o ar pela boca e solto pelo nariz, porque essa água entrando pelo nariz, ela causa um desconforto aí, pode estar prejudicando na hora de estar fazendo um nado aí. A gente tem que estar usando educativos aí para estar fazendo a correção, porque se nós lembrarmos lá da unidade 2, o nado crawl, né? No nado crawl, praticamente as pernas do nado crawl bem desenvolvido. O nado crawl bem desenvolvido, quando nós chegarmos aqui no nado costa, nós não vamos ter problema nenhum. E indo um pouquinho mais para trás, né? Se nós tivermos essa a autonomia, o aluno tiver essa autonomia ali, né? Dentro da água, né? O que acontece? Ele já vem para o nado crawl ali mais seguro, e quando ele chegar no nado costa, ele vai ter mais essa segurança ainda. E mesmo que essa água bate ali no rosto dele, ele acaba não tendo esse desconforto, né? Da água estar batendo. No rosto dele, essa água entrando um pouco pelo nariz, ele já vai saber, né, como modelar e como reagir a esse desconforto que ele está tendo aí para dar continuação ao nado, né?
Então, o nado costa em decúbito dorsal, único que nós ficamos com o rosto fora da água, mas a respiração continua a mesma, boca, nariz, né? Inspira pela boca e expira pelo nariz para tirar justamente esses resíduos de água que acabam levando a esse desconforto. Os erros primordiais que tem aí, né, do nado costa aí, ó, o que? É a pernada, quando a gente faz a pernada, o pé sai fora da água, né? Ou uma queda de quadril. Por isso que eu falei, se a gente vem lá do nado crawl, né? Praticamente perfeito, vai introduzindo costa, fica muito mais fácil da gente estar fazendo o costa aí, que ele é muito parecido com o crawl aí. E ele é unilateral, né? Porque nós damos uma abraçada e a outra. Aí nós temos também os educativos, aí nós temos o nado peito, né? O nado peito, o que tem de diferente é a pernada, o gesto dele, né? O problema que tem, o maior problema do nado peito é quando as pessoas não colocam a cabeça dentro da água, né? Lembra que, tipo assim, a respiração do nado peito é um pouco diferente do nado costa, porque do nado costa, falando em respiração, ele já vai estar com a cabeça fora da água, então é simples de pegar o ar pela boca e soltar pelo nariz. Agora, já no peito, não. O peito ele é diferente, lembra do nosso nado crawl? O nosso nado crawl, nós tínhamos uma respiração lateral também, né? Ou unilateral, respira de um lado e respira do outro. A respiração do peito, ele continua sendo boca e nariz, né? Quer dizer, eu pego o ar pelo nariz ou pela boca e acabo soltando pelo nariz aí, mas essa respiração ela acontece frontal, diferente, não é uma respiração lateral, não é uma respiração frontal. As braçadas é um pouco diferente e as pernadas também mudam em relação ao crawl e o costa. Aí vem aquela pernadinha de sapo, né, onde que gira, né, os pés para o lado, para eu poder empurrar a água para trás. Uma das características desse nado em relação aos outros, né, os outros a gente tem uma propulsão muito boa nas braçadas, né, que o braço entra dentro da água e se locomove como se fosse um remo aí, né, trazendo a água para trás e deslocando o nosso corpo para frente. Já a braçada do nado peito aí é aquela curtinha, ela sai daqui da altura do ombro, né, até a altura da cabeça, então ela não tem uma propulsão tão grande igual o costa e o crawl aí também, o borboleta. Aí fica mais relacionado às pernas, às pernadas mesmo. Então a propulsão do peito aí está muito mais relacionado às pernadas. O que a gente tem que sempre tem que lembrar de todos os nados aí, todos os nados, né? Nós começamos com a Filipina, né? A Filipina é tipo aquela, quando nós mergulhamos, né? E ficamos parados e o corpo vai deslizando na água ali. Mas é mais isso daqui que eu tenho que falar. E do borboleta, do borboleta a gente também já entra no... Ele é feito em decúbito ventral, o que ele tem parecido, ele é muito parecido com o nado crawl, né? A diferença que ele tem, a respiração dele é frontal e as braçadas e as pernadas são simultâneas, né? Igualzinho o crawl lá, só que as pernas batem ao mesmo tempo e as braçadas ao mesmo tempo. Lembrando, né, por eu fazer as pernadas ao mesmo tempo, aí eu acabo utilizando o quadril ali. Então, quer dizer, eu acabo mais fazendo uma ondulação de quadril para eu poder fazer a propulsão de perna para locomover meu corpo à frente no nado borboleta. Só lembrando um pouquinho disso daí, acho que é as partes mais importantes. Aí já chegando aqui na última parte que nós vimos aí
da natação, nós vimos a natação adaptada, esporte aquático aí. Aí eu vou repetir umas coisinhas que nós temos, né? Que saber, né? Quando nós vamos fazer adaptação meio líquido, né? Conhecer o tipo de aluno que nós temos, né? Por isso que eu falei lá no começo, fazermos uma anamnese, né? Para saber se os nossos alunos não têm nenhum problema, ou esses alunos que vêm fazer adaptação adaptada, qual o tipo de problema que ele tem, se ele tem um problema neurológico, né? Ou ele tem um problema de quê? De órteses aí. O que são as órteses? São o quê? Aparelhos ortopédicos que ajudam e auxiliam ele no dia a dia, né? Então, só adiantando aí mais um pouquinho, né? Então, nós temos que saber um pouco de história, eu já estou fazendo uma revisão, né? Quando apareceu os Jogos Olímpicos, ou Paralímpicos, né? Ali nas Olimpíadas, né? Em 1960, isso é um marco importante, né? Lembrando que os atletas, né? Quando vão fazer nada adaptado para competição, né? Quando eles vão fazer para lazer, para a saúde, não tem nenhum problema. Quando nós vamos pensar em competição, aí nós temos que saber que esses alunos, né, nossos vão sofrer o quê? Uma classificação funcional, então a gente tem que saber isso. E até mesmo essas classificações funcionais que esses alunos fazem, é interessante nós termos ideia, porque quando nós vamos trabalhar, muitas vezes nós não trabalhamos com natação adaptada à competição, mas trabalhamos com natação adaptada, né? Então é interessante saber, tipo assim, essas classificações funcionais, né? Justamente para ter conhecimento, né, de qual problema é mais relevante naquele aluno ali, qual o pior problema que ele tem, para eu estar trabalhando com ele da melhor maneira possível. Lembrando que na natação adaptada não pode ser utilizado nenhum tipo de material, ok? Quando nós falamos de natação adaptada em competição, o nado junto à fina, ele não pode utilizar nenhuma prótese, nenhum tipo de flutuador aí, né? E as outras coisas que a gente sabe, os locais de realização das competições, elas têm que ser o quê? Também adaptados, né? Acessíveis a esses atletas e até mesmo essas pessoas. Então, só levando um pouquinho, então a gente temos os atletas, né? Adaptados, os atletas não adaptados. E de vez em quando nós vamos trabalhar com atletas, com pessoas que têm problemas de deficiência física, e vamos trabalhar numa piscina, e a piscina acaba não tendo essa adaptação, né? Até mesmo para colocar esse aluno dentro da água. De repente, um exemplo, eu trabalhei com um cadeirante, você pegou um cadeirante pesado, né? Tem que descer ele da cadeira ali, arrastar ele ali, levar ele até dentro da piscina, né? Em outros lugares que acontece, já tem uma cadeira especial acoplada num elevador. Tem umas que tem, não sei se você já viu, umas que tem assim, que ele senta, né, do lado, aí ele sobe a escada. Então tem uma adaptada que funciona como se fosse um elevador. Ele só muda de cadeira, ele senta na cadeira e essa própria cadeira coloca ele dentro da água ali, você fica esperando ele dentro da água aí já não tem não gera esse desconforto nem para o aluno, também nem para o professor, né? Mas é difícil encontrar essas piscinas aí. Aí seguindo, falamos das provas. Isso é interessante saber, né? Vai aparecer na prova de vocês, né? Então, são as classificações, né? Então, nós temos as classificações funcionais ou física-motoras
de 1 a 10, lembrando que quanto mais baixo o número, maior a deficiência desse nosso aluno aí, ou desse nosso atleta. Aí nós também temos o que? Uma classificação visual, né? E nós temos uma classificação intelectual. Aí nós temos que saber quais os tipos de nados que tem no nado adaptado, na competição de natação adaptada, que são o quê? O S, lembra que o S, o que ele significa? É o início da palavra inglesa natação, né? Por isso que vem esse S. Então nós temos o S, né? Que são o quê? O S se refere a todos os nados, que são o quê? Os nados livres, o nado costa e o borboleta. Aí nós temos o SM, que são medley, né? Que são feito o quê? O borboleta, o costa, o peito e o crawl tem que saber também essa sequencinha aí. E o SB, que é o nosso nado peito aí. Então, esse daqui vai aparecer um pouco. Essa aqui é a tabela que eu coloquei para vocês estarem consultando, caso uma hora precise também, ou vocês entrarem no site lá do Centro Olímpico Natação, procurar por a natação adaptada, nós vamos ter todas essas classificações aí, tem mais a visual, né, e a intelectual. Mas a maioria dos alunos que vem para nós, né, tipo S1, S2 aí, né, os cadeirantes quadriplégicos aí. Essa daqui são as competições que nós temos no nado, na natação olímpica adaptada. Nós temos o 50, né, os 100, 200 e 400 metros nado livre. Nós temos também os 50 e os 100 metros nado borboleta. Nós temos os 50 e 100 metros nado peito. Nós temos os 50 e 100 metros nado costa. Nós temos os 150 ou 200 metros nado medley, que entra, se for individual, lembrar que o individual, o nadador vai nadar os 4 nados, né? E se for revezamento, cada nadador vai nadar um estilo de nado. Lembrando aqui, né? Só uma coisa, não tem nada na prova. E quanto aos nados de revezamento, né? Que são 4 nadadores, o que acontece? Eu tenho aquilo lá de 34 pontos, não esquecer isso, né? De repente vai fazer uma prova por aí em algum lugar, eu sou capaz de perguntar isso daí. Então, no revezamento que eu tenho 4 nadadores, lembra que os nadadores eles têm uma classificação funcional, e essa classificação funcional, ajuntando esses 4 nadadores, né, cada um no seu estilo, não pode passar esses 34 pontos aí. Então é interessante guardar esses 34 pontos aí. Então nós falamos, quando eu falei lá da adaptação ao meio líquido, eu já falei que nós precisamos sempre estar fazendo, além da adaptação, levando nossos alunos ali fazer adaptação ao meio líquido. É interessante a gente já fazer uma anamnésia antes, né? Para ter uma configuração melhor, um conhecimento melhor daquele aluno que nós vamos trabalhar, né? Até mesmo eu já falei para vocês, ter experiências com salvamento, tomar cuidado quando o aluno chega, né? E fala que ele já sabe nadar, ele acaba não sabendo nadar, e aí você na funda, e aí vai ter problema lá com afogamento. Em relação também a piscinas rasas, né? O aluno chega lá e acaba falando assim: ah, professor, eu sei nadar, e dá um mergulho, a piscina é rasa, aí vai bater a cabeça, é perigoso também lesionar a cervical.
E aí nós vamos acabar tendo vários tipos de problema aí. Aqui só que está colocando, né, algumas coisas não vai ser perguntado na prova, mas é de conhecimento nosso. Nós temos dois tipos de alunos, né? Nós temos aqueles alunos com hipotonia, né? O que acontece? Aqueles alunos que têm o músculo mais relaxado aí, então ele tem um acúmulo de gordura maior, então ele tem uma flutuabilidade melhor na água, então é interessante guardar essas informações. Nós temos também aqueles alunos, né, que tem o quê? Problemas de tônus muscular, aí já é ao contrário, né? Ao músculo contraído, rígido ali, né? Onde que modifica, né? Ele é ao contrário desse primeiro aluno que eu falei. Então ele acaba fazendo o quê? Não tendo uma flutuabilidade bem grande, então eu tenho que estar sempre acompanhando ele. Né? Então o que acontece? O primeiro aluno lá, que ele tem uma boa flutuabilidade, ele vai ter o quê? Vai melhorar a autoestima dele também, né? Agora, nesse segundo aí, por a água já ser tá quente também, né? Ela vai ter o que? Um relaxamento melhor dessa musculatura. Aqui não trata, mas lembra que, tipo assim, nós vamos também, de vez em quando, trabalhar com alguns alunos asmáticos, né? Porque quando faz atividade física, né? Mais o vapor da água ali acaba fazendo o quê? Dilatando os broncos aí, então ele acaba tendo uma respiração melhor, então tem esse público aí que procura natação aí. Seguindo mais adiante, nós falamos da hidroginástica, né? A hidroginástica também tem vários benefícios. Nós temos que saber que a hidroginástica ela tem que ser motivante, né? Ela tem que ser motivante, é sempre trabalhado com música aí e também feito também com coordenação, né? Com dança. Os acessórios são utilizados na hidroginástica, tipo para criar uma resistência maior, para a gente criar um tônus maior no nosso músculo aí e ter vários benefícios, não só benefícios cardiorrespiratórios, mas também ter vários benefícios aí de hipertrofia muscular, aí, resistência muscular. E aí, seguindo mais para frente, nós temos que saber esses movimentos básicos aí da hidroginástica, né, que é o esqui, nós já passamos por isso, só relembrando os nomes, tem que lembrar que quando eu vou montar uma aula básica de hidroginástica, aí eu tenho que acrescentar todos esses movimentos aqui, que são os básicos da hidroginástica. Tem outros movimentos, né? Mas a gente vai partir sempre do básico. Então eu tenho o esqui, eu tenho o polichinelo, que nós vimos na outra aula, nós temos a marcha, nós temos a caminhada, nós temos o calcanhar para trás, né, no plano frontal, tem corrida, tem os chutes, né, frontal, lateral, e temos os twists aí, que são o quê? As rotações de tronco que nós fazemos em água. Nós já vimos isso, só relembrando. Então, aqui, como eu falei, voltando aqui, a hidroginástica. Serão o quê? Movimentos combinados ou coreografados aí, né? Acompanhados com compasso musical aí de 8 tempos aí. Os exercícios serão combinados dentro de frases musicais, né? Então é sempre interessante durante a música, né? Não fazer tipo assim só um tipo de exercício. Fazer vários tipos de exercícios, vários tipos de movimentos dentro de uma música, né? E não um simples movimento. A nossa aula é o comum das aulas de hidroginástica aí. Elas têm duração de 50 minutos. Só voltando um pouquinho, nos asmáticos ali as aulas têm
um período de 30, eu sei que não foi falado, só compartilhando, ela tem um pouquinho menos de 30, 40 minutos, porque ele tem problema respiratório. Então, a nossa aí do ginástica, ela tem o mesmo valor de aula de outras aulas, 50 minutos. Aí nós temos ali aqueles conhecidos, o aquecimento, 10 minutinhos lá. A parte principal lá eu tenho mais 30 minutos. E no final da aula ali, aqueles 10 minutos ali para dar uma relaxada e levar as pessoas a aquele batimento cardíaco dentro da normalidade dela. Saindo dessa daqui, nós falamos do nado sincronizado. Eu não vou falar, eu não peguei muito ao nado sincronizado, que é uma modalidade muito difícil, né, em relação à prova, né? Então, mas tem algumas coisas importantes aqui, como Campeonato Mundial em 1953, em 1984 acabou entrando nas Olimpíadas aí. A composição, né? Lembra da composição, isso é importante, né? São composta por 8 atletas, como está na imagem ali, se a gente contar 2, 4, 6, 8, tem uma escondidinha lá atrás, mas sempre são inscritas 9 atletas aí, né? Dentro da competição, justamente por causa se tiver algum problema com uma dessas 8 aí, a gente ter essa reserva. A piscina que será realizada, né, a apresentação, elas têm o quê? 3 metros de profundidade. Então, quer dizer, na outra aula eu mostrei lá a palmatória, então essas meninas, né, elas têm que ter o quê? Uma capacidade de flutuabilidade muito grande, uma coordenação muito grande aí para manter elas ali, né? Justamente a hora que elas viram, né? Tipo ali na posição bananeira, na posição vertical ali, por isso que a piscina tem que ter essa profundidade. Comprimento da piscina é uma piscina de 20 metros aí de comprimento, né? Por 30 de largura. Ela é um pouquinho diferente das de competição e natação. Então, elas também podem ser divididas em duetos, né? Pode ser divididos em duplas, né? Então, tipo assim, tem umas que são coreografadas, então outras não são coreografadas, vamos pegar assim. Então, eu tenho os duetos. Os duetos eu tenho o quê? Uma que tem que seguir uma coreografia e algumas nomenclaturas e algumas ordens estabelecidas, né, pelo órgão que rege as regras da competição, tanto nos duetos como nas equipes, né? E aí temos também os livres, né? Onde que elas fazem aquela competição e ali elas vão fazer o quê? Mostrar o verdadeiro talentos e movimentos delas mesmas, da própria coreografia individual da atleta. E aí nós temos uns movimentos também, né, de fundamentos no nado sincronizado, que é a posição vertical, por isso que eu falei que a piscina tem que ter essa profundidade de 3 metros, porque se ela ficar nessa posição aqui vertical, numa piscina aí de mínimo de 2 metros, de repente 2 metros ainda tudo bem, mas abaixo 1,5 metro, o que acontece? Vai apoiar no fundo da piscina e as pernas vai acabar saindo fora da piscina, mas você tem flutuabilidade. Então ela tem que ficar assim, flutuando dentro da piscina. Aqui tem esse outro movimento que é o can-can. Aqui nós temos a abertura, né, que é outro movimento, que a gente começa no meio terrestre, né, a posição vertical, não oposta ao vertical, que é chamado. Aí nós temos o arco, por causa do braço aqui, é parecido com o nosso esquadro, né, da ginástica, né?
E aqui nós temos o guindaste. Esse guindaste aqui, por que levou esse nome? Porque parece aqueles guindastes com a perna que está aqui na água, né, na superfície da água aqui. Parece aqueles guindastes de prédio para levar material, para fazer construção de prédio. Se deram o nome de guindaste aí. Seguindo, nós falamos já da piscina, né? Ela tem 20 aí por 33 de profundidade. Aqui eu coloquei na aula passada os palmateios aí, né? Para estar fazendo, para estar mostrando para vocês como que elas se locomovem tão bem ali na água. E aí nós chegamos no polo aquático. O polo aquático também é uma modalidade agora bem difundida no Brasil, né? Um pouco diferente da ginástica sincronizada. Então tem algumas perguntas na prova sobre o polo aquático, mas muito relacionado ao histórico. Então nós temos que dar uma ênfase aqui no histórico, né? Então ele começou ali no século XVIII, em 1876, né? Foi a primeira disputa de uma partida oficial de polo aquático ali. Programa olímpico aí, né? Isso é importantíssimo, né? Em 1900 ela já estava fazendo parte lá das Olimpíadas, né? Nos Jogos Olímpicos de Paris ali, né? Em 1917 já se tornou oficial. Lembra, 1900 foi uma apresentação e ela ficou sendo ali utilizada dentro das Olimpíadas. Até o momento ela não computava essas medalhas de ouro, de prata e bronze para o país, né? E a partir de 2017 aí, em Paris, essas medalhas já começou a ser contadas aí quando você faz a classificação por medalha. Internacionalmente, quem comanda o polo aquático também é a FINA, né? A Federação Internacional de Natação, né? E aqui no Brasil, quem cuida disso daí é a Confederação Brasileira dos Esportes Aquáticos, né? Diferente da FINA lá, mas acaba utilizando as mesmas regras, tudo igualzinho lá. Então é legal também o do polo aquático, né? Porque estou falando bastante do polo aquático. O polo aquático é uma modalidade também que vem crescendo no nosso país, né? E a faculdade, junto com os professores, acabam fazendo uma pesquisa de mercado. E é uma que vem crescendo bastante e precisando de demanda de professores de educação física para trabalhar nessa área aí. Não tem tem cursos específicos que pode estar fazendo, mas o que a gente temos que saber algumas coisas básicas, né? Quando que apareceu, né, o polo aquático nas Olimpíadas, né, quando ele se tornou parte, né, do ciclo olímpico. Outra coisa que nós temos que saber, quantos jogadores, né? Então, polo aquático é sempre disputado por 2 equipes, contendo 7 jogadores, né? Lembrando que nós vamos ter 6 jogadores de linha e um goleiro no gol. E no banco de reserva aí nós vamos ter 6 jogadores, né? Que são diferenciados aí na água, né? São diferenciados por esses tipos de touca. Se vocês verem aqui, tem pessoal de touca azul na imagem, tem uns de touca branca, tem um de touca branca escondido aqui, tem um de touca vermelha. O que acontece aqui, então é uma equipe de touca azul com goleiro de touca vermelha. A outra equipe seria a equipe de touca branca, né? O tempo de jogo aí também é interessante, nós temos o que é a duração de 32 minutos aí, 32 minutos aí, são divididos em 4 tempos de jogo. Então essa parte aqui, ó, é uma parte importantíssima aí que a gente tem que saber hoje como revisão e para nossa
para nossa prova lá. Então essa foi uma parte importante. Aí aqui já vem falando de condução de bola, né? Que eu não posso pegar a bola, segurar a bola e sair nadando com a bola. O goleiro em algumas piscinas, ele é o único que pode tocar o pé no chão aí. Cada equipe aí tem 30 segundos para realizar uma jogada, quer dizer, assim que eu sair de posse de bola, o goleiro lançou a bola, a nossa equipe tem até 30 segundos para definir na equipe adversária. A bola só volta para nós se a gente arremessar a bola, o goleiro acabar fazendo um reboteio e a bola voltar para nós. A gente fazer um passe, tocar na equipe adversária e nós recuperarmos essa bola, nós voltamos a ter 30 segundos de posse de bola aí para atacar a equipe adversária. Fora isso, se ninguém atacar, nós saindo lá da nossa meta, ou saindo assim, nós tomamos um gol, entendeu? Tomamos um gol. Nós saímos com a bola, nós temos 30 segundos também para atacar a meta adversária aí. Passou disso, nossa equipe vai ser punida com perda de bola aí, passando essa bola para a equipe adversária. As faltas graves aí da partida, né? Acaba eliminando os jogadores aí por 20 segundos, mas aqui já não é tão importante. Mas é mais importante sabermos o que é. Essa parte de cima, quantos jogadores, nós temos que ter o polo aquático, nós temos 7, né? Sendo um goleiro, 6 na linha, 6 reservas aí, né? O tempo de jogo e esses 30 segundos aí de posse de bola para nós estarmos atacando a equipe adversária. Aqui não tem muita coisa. Aqui também não tem muita coisa, mas é sempre interessante. Nós temos esse material na mão, de repente aparece alguma oportunidade, como está aparecendo algumas aí, né? Eu tenho alguns alunos nossos da faculdade tá trabalhando aí. Então tem o Spanish aí, né? A falta cometida por um jogador intencionalmente é um adversário, né? Como dar uma porrada, alguma coisa. Saber alguma coisa, tipo assim, como passe seco, que é aquele passe que eu transfiro a bola da minha mão para o meu parceiro sem tocar na água, isso é um passe seco. Então isso é uma nomenclatura utilizada no polo aquático. Deixa eu ver se é aqui. No polo aquático aí. Eu tenho o que? O passe molhado, que é aquela bola que eu jogo para ela bater, dar uma quicada na água, né? E chegar até o adversário. Também está arremessando até o gol, porque a gente sabe, quando nós fazemos essa quicagem da bola em cima da superfície da água, ela acaba pegando muito mais velocidade, então a gente acaba levando uma vantagem sobre a equipe adversária, uma estratégia de jogo. Esse Butcher Hand é um passe ruim, né? Você dá um passe onde seu parceiro ou seu companheiro não acabam pegando esse passe de forma adequada. Ele tem que se virar, numa moda antiga de falar, ou se adaptar para chegar até essa bola. E a nomenclatura desse passe ruim é chamado backhand. Aí eu tenho o quê? Aí eu tenho que lembrar que eu tenho o quê? As táticas, né, de jogo, que são pressões, como nós aprendemos no basquete, no vôlei, no futebol de salão, né, e no futebol de campo. E nós temos a brutabilidade. A brutalidade aqui, quando eles falam de brutalidade, eles estão tratando de violência ali mais fora da piscina ali, né? Então a punição acaba sabendo fora. Então são algumas nomenclaturas
que eu não perguntei, mas é sempre interessante estar falando, até se a gente for pensar, pegar o mais básico que a gente está trabalhando. Passe seco é aquele passe direto de um jogador para outro jogador. Passe molhado ali seria aquele passe que eu faço, a bola bater na água, deslizar, chegar mais rápido até ao meu parceiro. Eu também posso utilizar dessa técnica para a bola ganhar essa velocidade, para eu estar atingindo o quê? Fazendo um gol na meta adversária. E outra coisa que eu tenho que saber, importante desse slide aqui, é o backhand. O backhand nada mais é que o passe ruim aí. Saindo disso aqui, aí nós vamos para uma outra modalidade que nós vimos na aula passada, que é o biribol ou voleibol de piscina, né? Algumas pessoas chamam de voleibol de piscina, mas é o biribol. Uma modalidade genuína brasileira e hoje as pessoas estão trabalhando porque tem muitos outros países que estão aderindo à modalidade, elas tá crescendo aqui no Brasil e muitas vezes a gente sabe que esses países de fora gostam de levar pessoas, né, que justamente trabalham com esse tipo de modalidade, porque ela é genuína brasileira, ou aquelas modalidades que fazem sucesso. Um exemplo, não o futebol, mas o voleibol hoje no Brasil, o voleibol de quadra, ele é muito famoso pelas quantidades de títulos que o Brasil acabou conquistando nesses últimos 20 anos, aí, mundiais, ciclo olímpicos, né? Então o Brasil acaba exportando bastante técnico aí para acabar trabalhando na parte de aprendizagem aí, e também até com alto rendimento. A mesma coisa está acontecendo com o biribol, mas o biribol está acontecendo uma coisa diferente. Por ele ser uma modalidade nova que tem aqui no Brasil, agora que está se difundindo em outros países, e ela está entrando no ciclo olímpico, então eles estão precisando de professores. Alguns países aí acabam vindo atrás de alguns professores, justamente para estar ajudando a desenvolver essa modalidade aí. Então, o que nós temos que saber dessa modalidade aí? Quando que ela surgiu no Brasil? Ela surgiu em 1968, pelo professor aí Dario Miguel Pedro, né, que ele criou essa modalidade, mas no nível de recreação, hoje ela é uma modalidade já internacional, porque ele criou essa modalidade. Também tem algumas coisas, né? Ele era jogador de vôlei, tinha piscina ali, ele acabou fazendo o quê? Adaptando o voleibol na piscina, que veio dar esse nome de biribol aí. Então, o histórico aqui é importante. Aqui eu só coloquei um vídeo do jogo para vocês assistirem, né? Aqui eu coloquei essa imagem porque a bola também ela é um pouco diferente. Então, do biribol, praticamente, nós temos que consumir tudo, porque por ele ser uma modalidade que está sendo difundida hoje, com grande êxito no mundo inteiro, e precisamos de profissionais, ela vai aparecer na nossa prova aí, né? Então, nós temos que saber. Quando apareceu ali em 1968, em Birigui, né? Então, nós temos uma piscina aí, a largura da quadra ou da piscina, né? Para essa modalidade, nós temos uma piscina aí de 4 metros de largura aí, por 8 metros de comprimento aí, e uma profundidade aí de 1,30 de profundidade aí, né? Então, 1,30 m de profundidade, onde muitas vezes dá para a gente colocar o pé no solo aí para a gente estar fazendo. O posicionamento da rede, né? No meio da piscina, como se fosse uma quadra de vôlei.
A altura dela, ela tem 2,62, se a gente for pensar. Como que é a altura? Ela é a altura da base da piscina ou da água? Então, ela vem medida da superfície da água. Então, quer dizer, se eu pegar aqui 2,62 e diminuir ali por 1,30, eu vou ter 1,32. Então, da base da água ali, né? Da água até a fita da piscina em cima, eu vou ter 1,32 m de altura aí para os homens. E para as mulheres aí, 2,40. Até eles estão querendo mexer na regra, porque continua ainda sendo um pouco alta, né? Ela é mais baixa que o masculino, mas continua sendo bem alta. Aí é uma discussão quanto a essa regra, mas por enquanto para nós é 2,40 também aí. Então, se a gente for pegar a altura da rede em relação à superfície da água, a gente temos que diminuir ali. Então, da superfície da água até a fita da rede, se eu diminuir ali, eu vou ter 1,10 aí para as mulheres essa altura da rede. Partidas são disputadas de 3 a 5 sets, né? Então, quer dizer, aquela equipe que venceu 3 sets, venceu os 3 primeiros, por exemplo, ela é considerada campeã, então, quer dizer, tem que vencer 3 sets. Caso ocorra o empate, né, de 2 sets, né, se eu fizer 3-1, ganhei os 2 primeiros, perdi o segundo, né? E eu ganhei o quarto set, não ter o quinto, porque eu já fiz 3, mesmo que eu perca o quinto, a equipe adversária não vai passar na minha frente. No caso que se empate os dois sets aí, eu acabo tendo o quinto set igual no vôlei de praia. Só a pontuação que é um pouco diferente também, mas é considerado campeão do set aquela equipe que fazer 12 pontos primeiro, né? Lembrando, caso haja empate, né, de 11 a 11, aí vai ser disputado mais 2 pontos até a equipe adversária abrir 2 pontos de diferença. Então o jogo nunca vai acabar 12 a 11. Ou ele acaba 13 a 11, ou ele acaba, né, 14 a 12. Então sempre eu tenho que ter 2 pontos de diferença. Mas nos sets normais, quando está 12 a 8, 2 a 6, isso é considerado normal. Então, essa modalidade aqui, nós temos que guardar bem essas informações, que vai estar bem explícita na nossa prova lá. E aí, no treinamento aí, nós temos lá, falamos que a gente tem uma construção de base, né? Aumento de limiar anaeróbico, aumento de velocidade aí e aumento de polimento. Então nós temos que saber, eu fiz deixa eu ver o que eu coloquei aqui, né? Eu tenho que saber que existe essas 4, durante a periodização da natação, sempre vai existir uma fase de construção, né? Que é uma base, um aumento do limiar anaeróbio, né? O que acontece? Esse limiar anaeróbio é aquele que a gente fica ofegante, ok? Então eu tenho que melhorar isso daí. Então eu tenho que fazer o quê? Alguns tiros de natação de velocidade, o mais rápido possível, para aumentar justamente esse limiar anaeróbio. Foi melhorando esse limiar anaeróbio, porque são exercícios altamente velozes, porque tipo assim, eu posso fazer um treinamento de limiar anaeróbio mais estático. Como seria isso? Eu amarro uma cintura, uma corda na cintura do nadador, amarro ele na plataforma e marco por tempo onde que ele tem que nadar o quê? O mais rápido possível. E aí eu estaria fazendo o quê? Trabalhando esse limiar anaeróbio. Aí como eu já faço melhorando esse limiar anaeróbio,
parado ali, estático, mas ele nada o mais rápido possível no mesmo lugar, é como se fosse no lugar, né? Eu tenho o quê? Também aumentar a velocidade. Aí sim, depois de fazer esse nado estático ali, parado, ver quanto que ele aguenta, então eu mando ele nadar, um exemplo, ali voltando no limiar anaeróbico. Dispara o cronômetro ali, ele tem até 2 minutos e meio, né, para nadar o mais rápido possível, porque isso daí é um limiar anaeróbio, onde já começa a fazer o quê? Ter uma acidez metabólica muito grande, onde ele perde a resistência. Então, se ele tiver muito abaixo desses 2 minutos e meio até 2 minutos e meio, ele não tem uma boa resistência anaeróbia. Então, dá para eu medir isso por tempo. E o aumento da velocidade, agora que eu percebi que ele chegou ali dentro do que eu quero, ali dos 2 minutos até os 3 minutos, ele aguenta nadar bem, então o limiar anaeróbio dele está bom, né? Isso eu posso desenvolver ao longo do tempo. Agora eu também começo a fazer o quê? A soltar ele na piscina. Fazer o que acontece? Nadar de um lado da piscina até o outro o mais rápido possível, para eu fazer o quê? Melhorar a velocidade dele. Mas nós sabemos também que quando nós trabalhamos velocidade, nós vamos perceber que os nossos alunos, ele perde a coordenação. Então, o que eu tenho que fazer? Um polimento, né? Então, dentro daquele exercício de treinamento de limiar anaeróbio, o que seria esse polimento? Esse polimento seria o gesto técnico da natação em si, do nado crawl, do nado borboleta, do nado peito, do nado costa, hein? Esse polimento seria tudo, né? Então, de conta, quando ele está em alta velocidade, o braço pode sair mais lateral, então eu faço um nado ali, já com ele em alta velocidade, fazendo o quê? Corrigindo esse gesto técnico, que até o momento, quando ele não nadava em alta velocidade, estava tudo perfeito o nado. Assim que aumentou a alta velocidade, o que aconteceu? O gesto técnico dele já foi perdido durante o treino ali, e o que vai acarretar com isso? Ineficiência no nado, né? Perda de tempo, né? Que a gente sempre, algumas pessoas acham que nós nadamos contra outros nadadores. Não, nós nadamos contra o tempo, é a mesma coisa. Corredores não correm contra outro corredor. Os corredores correm contra o tempo. Aquele corredor que fizer menos tempo é considerado um campeão. Tá certo que ele vai sempre chegar na frente. Mas a lógica é sempre tipo assim, é sempre fazer um menor tempo na prova possível, seja ela de resistência ou rápida aí, né, explosiva, a tendência, né, é sempre nós fazermos em menor tempo. E aqui não tem nada, porque é justamente falando sobre a organização de uma competição, então nós já tínhamos conversado, só falando um pouquinho porque está aqui, adequar as nossas realidades. É sempre legal, quando nós estamos no lugar que nós trabalhamos, fazer uma competição, né? Mesmo para aquelas pessoas que não sabem nadar, mas coloco todas aquelas pessoas que não sabem nadar na mesma hora ali para competir, né? Montando um ciclo para ela, né? Que isso daí também vai acarretar benefícios internos e externos. Ver o que é, definir a premiação, o que vai ser a premiação, um diplominha lá da academia, ou na escola, ou na competição em algum clube, o que vai se dar, vai dar dado medalha, troféu, o que vai ter isso, tipo assim, algumas coisas que alguns clubes fazem, né, para motivar os alunos a estar treinando. Eles estabelecem também um tempo, né, nas natações daqueles que nadam. Se alguém chegar naquele tempo ali ou abaixo daquele tempo, acaba ganhando
um troféu, uma medalha aí de melhor nadador, ou nadador universal, algumas maneiras dele estar premiando aí. Também sempre lembrar quando vão montar uma competição, né? Separar por categorias, né? Porque há uma grande disparidade a gente colocar uma criança ali de 8, 9 anos ali, um aluno de 14, né? Ele é muito maior, então a chance dele ganhar muito maior, mas não tem nenhum problema se você adaptar a regra e o aluno quiser, o menor quiser competir com os mais velhos, também não vejo nenhum problema quanto a isso. O gênero também, a gente sabemos que assim, até os 12 anos ali, as meninas e os meninos não tem grande diferença, né, no nado, mas a partir dos 14, 15 anos ali, há um amadurecimento, né, biológico aí, chegando à adolescência, então quer dizer, os meninos acabam adquirindo o quê? Uma massa muscular maior, então eles se tornam um pouco mais rápidos na piscina, e as meninas já adquirem um pouco mais de gordura. Pensar também, quando vamos fazer uma competição na arbitragem, quem que vai estar marcando os tempos, né? Quem que vai marcar a saída ali, né? Assim, um exemplo, eu fiz no clube lá e quem me ajudou foi os próprios pais dos alunos, né? Não tinha nenhum aluno estagiário, os pais acabaram me ajudando com a arbitragem. Alguns patrocinadores, assim, na academia sempre tem aquela lanchonete ou os patrocinadores, né? Tipo assim, você faz a inscrição, onde que o pai do aluno vai pagar as medalhas, até mesmo esses diplomas aí. Então, só falando de organização de competição. Então, o que eu tinha para falar hoje é mais isso daí, é mais uma revisão do nosso conteúdo. Lembrando que, de novo, que a nossa prova ela vale 2.000 pontos, porque 2.000 pontos veio lá da proficiência, e aqueles alunos não elegíveis, né, que acabaram não fazendo a prova, a nota vai ser multiplicada por 2 no sistema, né? Então, se a minha prova vale 2.000 pontos, ele tirou 1.000, no sistema vai ser dobrado, ele vai para 2.000 pontos aí. Então, o que eu tenho por hoje é somente essa revisão aqui. Desejar ao Caleb, que está sempre aí nas minhas aulas, aí o pessoal também, aí uma boa sorte aí nas provas que começam semana que vem. Tudo bem aí, Caleb? De boa, Cezão? Dá para escutar de boa aí? Tá, tudo bem, tô tranquilo aqui. Tranquilo. Tá bom? Aí se precisar de alguma coisa, Caleb, dá uma olhada na pontuação lá, se tá tudo correto no AVA, tá bom? Caso tiver que fazer alguma correção, você me avisa, eu faço, tá bom? Pode me mandar por e-mail, aí eu faço correção lá, tá bom? Beleza, César. Tá? Fica com Deus aí, um bom dia pra você aí, tá? Se você cuida também, aí, Cezão. tá bom, Caleb? Fica com Deus, E tá? vem fazer uma visita aqui, meu. Vou, me passa o endereço no WhatsApp, você tem meu número? Me passa, me manda um oi, você tem o Paulo? Tenho. Pede pro Paulo, eu te passo. Vem um dia aqui de manhã, a gente fica aqui juntos. Tranquilo. De manhã aqui. Aí vem Perfeito. aqui. Mas vem com roupa também para fazer alguns exercícios. É claro. Roupa vai vir aqui de terno, né? Não. Ixi, nem uso isso não. Não, tranquilo. Mas nem precisa também da roupa da faculdade. Fala uma roupa de ginástica. Tá. Você conhecer as coisas aqui, brincar um pouco aqui também. A gente bater papo. Demorou, tá bom? César. Obrigado, viu? Nada, que é isso, Caleb. Fica com Deus. Fica com Deus aí, bom trabalho. Abraço.